Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós gostaríamos de comentar com os irmãos os obstáculos ao avanço da igreja. E para o texto base que nós vamos estar utilizando Lucas 6:22, Atos 12:1-8. E para nós introduzirmos, o missionário britânico David Livingstone, dominado o fogo das 1000 aldeias, 1803-1873, ele atravessou a África de norte a sul, evangelizando tribos ferozes. As suas armas sempre foram a Bíblia e um facão para abrir brechas na mata. O testemunho encontra abrigo no coração de todos aqueles que verdadeiramente entendem o milagre contido no fato de a mensagem do Evangelho continuar sendo anunciada nos 4 cantos do mundo. E um primeiro momento, o Senhor fala para nós: olha, no mundo tereis aflições. Primeira, o Senhor Jesus avisou os seus discípulos para que eles não se preocupassem, eles teriam aflições, mas ele também teve, ele venceu, e eles conseguiram vencer. Primeiro, o Salvador fala de sua partida e de seu retorno aos céus, e que ele enviaria o Consolador, porque ele sabia que os discípulos não suportariam as lutas, dificuldades sozinhos, sem a ajuda espiritual do alto. Segundo, ele sabia também que os discípulos seriam expostos ao ódio do mundo, porque o mundo odeia aqueles que fazem a obra de Deus. E terceiro, Jesus fala em torno de sua partida e do seu Paráclito, que viria para confortar os discípulos. Quem que era o Paráclito? É o Espírito Santo que viria como Consolador. Quarta, Jesus encerra suas profundas palavras com oração tocante, a oração do adeus. João 17:1-26. Quem fala é o amor de Deus personalizado. Segundo, obstáculos externos, perseguições à igreja ao longo dos séculos. Os cristãos aos leões. Nero, 54-68, um rei romano, um ditador romano muito ruim, que perseguiu de uma maneira tremenda os cristãos e lançaram esses cristãos aos leões. Foram feitas tochas humanas, crianças foram vestidas de pele de animais silvestres, colocadas diante de cães ferozes para serem estraçalhadas. Nero incendiou Roma e lançou a responsabilidade sobre os judeus. Além da intensa perseguição, e outra igreja primitiva enfrentou outras 10. As mais cruéis e difíceis foram a de Domiciano, a de Décio e a de Diocleciano, a mais severa de todas. O cristianismo, a religião do Império Romano. Essa perseguição continuou até o imperador Constantino I, até que Constantino chegasse ao poder em 303 d.C. e declarasse que todo o Império Romano dali por diante seria cristão. Igrejas perseguidas depois de Atos dos Apóstolos, século 21. A perseguição aos cristãos cresceu de tal maneira que em 2016 morreu em todo o mundo, em média, um cristão a cada 6 minutos. A igreja nos dias atuais tem sofrido intensa perseguição na Líbia, no Irã, no Sudão, na Somália, no Paquistão, no Afeganistão, na Síria, na Eritreia, no Iraque e Coreia do Norte. Obstáculos internos. O quadro apresentado em Atos 2, 42 e 47 recebe cores mais realistas nas cartas paulinas, que nos revela a existência de pecado dentro da igreja. Colossenses 3, 5, 11, tais como apostasia. 1 a Timóteo 4, 1, a tagarelice e o engano. Tito 1, 10, 11. As mais variadas heresias. 1 Timóteo 6, 3, 5. E as contendas quanto a quem seria o verdadeiro líder. 1 Coríntios 1, 11, 13. Havia uma intensa briga. Os cristãos diziam: olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefa, e outros eu sou de Cristo. E Paulo: olha,
Não foi nós que compramos, foi Jesus que comprou. Então todos pertencem ao Senhor Jesus. A falta de compreensão. No capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta a pessoa que derrubou as barreiras entre os judeus e gentios por ter crido na fé cristã sem ter de passar pela circuncisão, Cornélio. Esse nome foi o início do alcance dos gentios pelo Evangelho de Cristo. Pedro pregou o Evangelho ao centurião e aos demais, e todos creram e foram batizados no Espírito Santo. Atos 10, 34, 48. Ali iniciava a verdadeira fonte do Evangelho, o amor, alcançando todos indistintamente, sem fazer exceção de pessoas. Depois disto veio a incompreensão. Pedro foi acusado por alguns cristãos da Judéia de ter entrado na casa de incircuncisos e comido com eles. Atos 11, 2, 3. A disputa continuou por um tempo, culminando com o apaziguamento dos ânimos da igreja. Atos 11, 17, 18. O apóstolo Pedro fala da visão que ele tivera lá na casa de Simão, e como Deus falou: olha, o que o homem pode declarar imundo, o que eu já purifiquei. Mata e come. Verdadeiramente o Senhor estava dizendo: olha, o meu poder, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os gentios também. Eu vim não só para vocês, judeus, que representam a religiosidade. Eu vim para aqueles que têm compromisso comigo, e eu vou mostrar isso para vocês através de Cornélio. E verdadeiramente nós vemos realmente Deus agindo ali. Falsas doutrinas, tanto Jesus, Mateus 7, 15, 17, quanto Paulo, Atos 20, 29 e 30, Pedro, 2 a Pedro 2, 1, 2, João, 1 a João 2, 18, 20, e Judas 3, 4, advertem-nos quanto aos falsos profetas. A doutrina que ensinamos deve ser incorrupta, Tito 2, 10. Temos de nos desviar dos que propagam entre nós falsos ensinos, 1 a Tito 1, 3, Romanos 16 e 17. Nós precisamos nos precaver, meu querido, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar para que nós não caímos nas armadilhas do diabo. O diabo não quer que o Evangelho propague, mas nós precisamos compreender que nós precisamos estarmos realmente vigiando, arraigado e plantado junto à ribeira de águas. Além da falta de compreensão e das falsas doutrinas, existem muitos outros obstáculos que Satanás utiliza sutilmente para distrair os cristãos e atrapalhar a caminhada da igreja. Invejas, acusações injustas, desconfianças, maledicências, murmurações, contendas, difamações e palavras torpes. Romanos 16, 17, 18, Colossenses 3, 8. Por exemplo, são atitudes abomináveis aos olhos do Senhor. Provérbios 6, 16 e 19. Pois atrapalha o crescimento e a espiritualidade do corpo de Cristo. Nós precisamos sabermos disso, meu amado. Verdadeiramente o próprio Jesus falou para nós: vocês vão ter aflições, mas não se preocupe, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vão vencer todas as perseguições. Todos que se levantarem contra vocês, se vocês estiverem arraigados comigo, vão cair, porque eu vim para salvar, eu vim para pregar, eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor, eu vim para manifestar a minha glória, tanto a judeus quanto a gentios. Eu vim para salvar o mundo, eu vim para propagar a salvação, eu vim para pregar o reino de Deus, eu vim para ensinar o que importa: obedecer a Deus, aos homens. Eu quero que vocês estejam cientes disso, meu querido. Isso é para nós hoje. Nós hoje enfrentamos muita luta, muitas dificuldades. A igreja ainda, no nosso meio, falsos ensinos, falsas doutrinas, seitas heréticas, propagadas a todo momento. E nós precisamos compreender que nós precisamos estar arraigados, plantados junto à ribeira de águas. O Senhor Jesus veio, nos comprou e nos resgatou do lamaçal de lama para mostrar para nós que nós somos mais do que vencedores, que ninguém pode impedir o avanço da igreja. A igreja, se ela estiver arraigada no Evangelho de Cristo, se realmente ela foi comprada por Cristo, ela verdadeiramente será uma igreja vitoriosa, e nada pode impedir. Por isso, se levante, desperte,
Cumpra a missão que foi destinada para você como igreja. Você verdadeiramente precisa fazer a obra do Senhor. E para concluir, no tempo dos apóstolos, diante dos muitos obstáculos que se lhes apresentavam, os servos do Altíssimo usavam a infalível arma da oração, Atos 12:12, e do regozijo, Atos 5:41, 13:52. Nas mais terríveis e duras oposições, eles enchiam-se do Espírito Santo, Atos 7:55, lá Estevão, o primeiro herói, o primeiro mártir do Novo Testamento, e o Senhor Jesus enchia-os de ânimo, Atos 23:11. Os discípulos encorajavam-se mutuamente, Atos 16:40, e sua alegria alcançava até os que não eram salvos, Atos 17:25. Esta é a igreja que Jesus virá buscar para morar com ele no céu. O Filho de Deus é a testemunha fiel e sua palavra jamais passará. O Espírito Santo estará com você. Não se preocupe, você é mais do que vencedor. É o que eu gostaria de... Tome a missão que Jesus te comissionou, meu amado. Faça a vontade de Deus. Vá, prega o Evangelho, fala do amor de Jesus. Verdadeiramente essa é a nossa missão como igreja do Senhor, igreja comprada pelo sangue precioso de Jesus. Eu quero te agradecer nessa tarde maravilhosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.